Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é estrutura e processo de formação de palavras. Pessoal, esse estudo da morfologia refere-se às unidades mínimas de significado de uma palavra. É como se estivéssemos montando um grande quebra-cabeça. Cada partinha da palavra que se une para formar um todo, assim como no nosso desenho, um quebra-cabeça, ela tem um valor imenso de estudo, pessoal. E a esses montinhos de palavra com valor, nós chamamos morfemas. São unidades mínimas de sentido dentro de uma palavra. O morfema principal de uma palavra é o radical. Radical é um morfema que consiste no significado máximo de uma palavra. Vamos imaginar, então, palavra primitiva, livro, e outras palavras derivadas dessa palavra livro. Livro, livraria, livreiro. Como que a gente encontra o radical? A gente vê até onde essas palavras se repetem. Vai até ali na letrinha R, L-I-V-R. Esse radical, ele é importantíssimo. Por quê? Porque o conteúdo dele vai estar presente em todas as outras palavras formadas a partir desse mesmo radical. Temos vogal temática. O que vem a ser vogal temática? O conceito de vogal temática, ele é diferente nos nomes e nos verbos. Nos verbos, ele vai marcar a qual conjugação cada verbo pertence. Por exemplo, a vogal temática do verbo falar é a. Por isso que a gente coloca ali na primeira conjugação os verbos terminados em ar. A vogal temática do verbo beber é e, por isso a gente classifica esse verbo como segunda conjugação. A vogal temática do verbo partir é i, terceira conjugação. Já nos nomes, essa vogal, na verdade, ela é um morfema, o trechinho que vem logo após o radical. Observemos a palavra escola. Escola, escolinha, até onde que se repete? Escol. Escol é o meu radical. O que eu tenho depois? A letrinha A. Percebam que essa letra não é uma marca de feminino, porque não existe escolo, ok? Isso significa que se cumpre o que a gente chama de vogal temática. É uma vogal que simplesmente mostra qual que é o tema da palavra. Temos as desinências nominais. Nominais porque elas dizem respeito aos nomes na gramática. São marcas de gênero e número. Pessoal, a gente tem que ampliar o nosso conceito de gênero da língua. A língua é um organismo vivo que tende a mudar e tende a se adequar a um novo contexto de inclusão de pessoas, por exemplo, que não se encaixam nem no gênero masculino e nem no gênero feminino. Linguisticamente, ainda a gente marca o A enquanto feminino e o O enquanto masculino, mas isso tende a mudar. Não nos esqueçamos disso. E também temos as desinências nominais de número, número singular e plural. Geralmente o plural ele é marcado pela letra S e o singular pela ausência da letra S. Temos as desinências verbais. As desinências verbais, elas são distintas das desinências nominais. Elas marcam número e pessoa, número singular e plural. Por exemplo, o S é uma marca clássica aí de singular no verbo, da segunda pessoa do singular, do tu. Todos os verbos quase conjugados ali na segunda pessoa do singular, eles terminam em S. Da mesma forma que o mos é uma marca recorrente da primeira pessoa do plural. Ok? Então, mos ali é uma marca de plural, primeira pessoa. E nós também temos as desinências modo-temporais, que marcam o modo indicativo subjuntivo. É um estudo de paradigmas, pessoal, é um estudo bem estrutural, mas que facilita muito a gente conseguir encaixar, na verdade, esse verbo dentro da conjugação a qual ele pertence. Agora vamos falar de afixos. Afixos são trechinhos de uma palavra que fora dela não possuem significado nenhum. Por exemplo, vou perguntar para vocês o que é re. Com certeza ninguém vai saber me dizer, porque realmente não temos aí um significado para esse montinho de palavra, ok? Porém, re, na palavra reescrever, ele adquire um valor de escrever novamente.
Então, pessoal, afixo são trechinhos de palavra que, acrescidos ao radical, adquirem valor ou mudam até mesmo o significado desse radical, dessa palavra primitiva. De afixos nós temos os prefixos, que são, na verdade, são colocados antes do meu radical, e sufixos, que são colocados depois do radical. E para encerrar esse estudo de morfemas, nós temos aqui a vogal e a consoante de ligação. São elementos estruturais dentro de uma palavra que estão ali, na verdade, simplesmente para ligar terminações a radicais. Eles não têm nenhum outro tipo de função, nenhum outro tipo de valor. Vamos imaginar aí, por exemplo, a palavra gasômetro. Nós temos esse O que simplesmente serve para ligar a palavra gás à palavra metro. Ele não tem nenhuma outra função nesse contexto. Da mesma forma que a palavra cafezal, nós temos esse Z enquanto consoante de ligação, sem nenhuma função, além de ligar o elemento café ao elemento al, uma terminação, um sufixo. Vamos agora dar nomes a todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês, esse processo estrutural da palavra. Então vamos lá. Quando eu falo em derivação, eu estou falando do acréscimo de prefixos e sufixos à palavra. Por exemplo, na palavra infeliz. O meu radical está aqui assinalado em branco e eu tenho um prefixo, infeliz. In, fora da palavra, ele não tem valor nenhum. Porém, colocado antes do meu radical, ele adquire um valor de negação. Infeliz é alguém não feliz. A esse nome, a esse processo de formação, nós chamamos derivação prefixal, porque ele está antes do meu radical. Na palavra felizmente, nós temos o acréscimo do sufixo mente. Sufixo por quê? Porque ele está depois do meu radical. Isso significa que eu tenho um processo de derivação sufixal. Esse mente, ele dá à palavra a ideia de modo. Logo abaixo, nós temos duas palavras que aparentemente podem ser classificadas da mesma forma, de acordo com o processo de formação, porque as duas têm ali, acrescidos ao radical, prefixos, o des e o a, e sufixos, dade e ser. Porém, pessoal, há uma dica que eu vou dar para vocês agora que vai fazer com que a gente classifique essas duas palavras de maneiras diferentes. Observem aqui. Se eu retiro o prefixo des, me resta a palavra igualdade. É uma palavra que existe, continua existindo na língua portuguesa. Se eu tiro o prefixo a, me resta a palavra anoitecer. Essa palavra não existe na língua portuguesa. Se eu retiro aqui o meu sufixo dade, me resta a palavra desigual, que também é uma palavra viável, uma palavra que existe na língua portuguesa. Se eu retiro o meu sufixo esser, me sobra a noite, uma palavra que não existe, né, na nossa escrita. Portanto, eu digo que neste caso aqui, eu tenho um processo de derivação prefixal e sufixal, e aqui eu tenho um processo de derivação parasintética. Logo abaixo, nós vemos a palavra canto. A palavra canto, ela é derivada do verbo cantar. Percebam que de cantar para canto, houve uma redução dessa palavra, houve um processo de regressão, em que eu transformo ali o verbo, né, em um substantivo. Então, pessoal, por meio dessa regressão, nós temos aqui um processo de derivação regressiva. E o último processo é chamado de derivação imprópria. É quando a palavra, dentro do contexto de frase ou de texto, ela muda de classe gramatical. Por exemplo, a palavra azul. Camisa azul, azul está qualificando a palavra, é um adjetivo. Porém, no contexto dessa frase aqui, azul torna-se substantivo. Toda vez que a gente coloca qualquer palavra acompanhada de um artigo, há aqui um processo chamado de substantivação e a palavra torna-se imediatamente um substantivo. Temos também o processo de composição. Nesse processo não trabalhamos com afixos, pessoal. Nós trabalhamos com palavras com sentido completo sozinhas. Há o processo de composição por justaposição, quando a união dessas duas palavras não permite a perda fonética, não permite a perda de som. Olha só.
Guarda-roupa. Percebam? Eu já tinha a palavra guarda, já tinha a palavra roupa, e na união desses dois elementos eu produzo uma terceira palavra com terceiro significado. E nessa união não há perda sonora, não há perda de fonema. Já no processo de composição por aglutinação, ocorre uma perda de som evidente. A palavra embora, pessoal, não parece, mas nós temos aqui 3 palavras, em, boa, hora. A perda de som, ela se torna evidente, a gente une tudo numa palavra única. E aqui eu tenho outros processos para falar para vocês, o processo de redução ou abreviação. Uma questão de economia linguística, uma questão de economia de tempo, a gente reduz as palavras até o ponto que a gente entenda, que a gente compreenda o que está falando. Temos aqui o caso de Sampa, para falar de São Paulo, moto para falar de motocicleta, foto para falar de fotografia. Bom, aqui temos a sigla, um outro processo de formação de palavras que une aí as iniciais de outras palavras. Por exemplo, temos a sigla ONU. Percebam, pessoal, que num contexto de escrita e até mesmo de leitura, ninguém lê isso aqui enquanto Organização das Nações Unidas. ONU se tornou uma nova palavra. Da mesma forma, ocorre com CPF. E por fim, temos a onomatopeia, a palavra que imita um som. O tic-tac do relógio, por exemplo, nós conseguimos correspondê-lo de forma escrita por meio da palavra tic-tac. É isso aí, pessoal. Resumindo a aula de hoje, nós vimos a estrutura e o processo de formação de palavras. Se for necessário, tire uma foto do quadro. Obrigada, até mais. Tchau, pessoal!